porém, respondeu: não insistas comigo, que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Eu vou repetir, amém? Não insistas comigo, que te deixe e que não mais te acompanhe. Onde fores, irei, onde ficares, ficarei. Teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Hoje é domingo. Amanhã iniciamos mais um dia de tarefas e trabalhos. E nesse novo dia que se inicia, chamado amanhã, nós teremos que tomar inúmeras decisões. Teremos que fazer algumas escolhas. Entre elas, se levantaremos ou não da cama. E pensa em um desafio. São decisões que nós precisamos diariamente tomar. E são essas decisões que nós tomamos que são responsáveis em gerar o nosso propósito e o nosso futuro. Eu falei hoje pela manhã que em nenhum momento Deus impõe para nós que nós devemos fazer algo. Até porque Deus é muito respeitador. E eu sempre faço essa comparação. Contrário do inimigo das nossas almas, o nosso Deus é muito educado, Ele é elegante. Lá em Apocalipse capítulo 3, verso 20, Ele diz: eis que estou à porta e bato, e se alguém abrir, Ele não obriga. Eu entrarei, cearei com Ele, Ele ceará comigo. Ao contrário do inimigo das nossas almas, a Bíblia diz que uma vez que ele vindo, achando a casa vazia, ele vai e busca mais 7 e volta e faz morada. Além de ser desprovido de elegância e de educação, ele ainda arrasta uma multidão consigo para fazer morada na casa que não há habitação. Então Deus não é invasivo, Deus não é invasivo. Deus respeita cada decisão e cada escolha que nós tomamos. Mas são essas decisões que são responsáveis em gerar os nossos resultados ou não. Eu queria que você meditasse muito na introdução dessa mensagem, porque o que eu vou apresentar para você aqui nesta noite são algumas lições que nós aprendemos com Ruth a respeito de decisões. E eu quero trazer um tema, esta revelação de Deus: decisões que geram resultados extraordinários. Passado a nossa vida diante de uma série de necessidade de tomar decisões que nós temos, nós somos influenciados a tomar decisões, e algumas delas nós tomamos de acordo com as nossas circunstâncias. Ontem eu ministrei um sermão chamado "O que dirige a sua vida?" e apresentei alguns dos sentimentos mais mortais que podem dirigir a vida de um ser humano e impedir o propósito de Deus para a sua vida. A culpa, o rancor, o medo e a necessidade de aprovação são alguns dos sentimentos que dirigem a nossa vida. E parte das decisões que tomamos são baseadas nas nossas emoções. Quase sempre, repito, as nossas decisões e escolhas são baseadas em emoções e não na razão. Quase sempre. Existem os... não posso generalizar, mas quase sempre. E aí há uma pesquisa, um dado estatístico que 60% das nossas emoções nós gerenciamos. Mas os outros 40% não são gerenciados por nós mesmos, pastor Marcelo. São gerenciados por aquelas pessoas que nos rodeiam.
Por isso tem uma frase que eu gosto de citar com muita frequência. E essa frase é: você precisa cuidar com quem você faz as suas alianças. Noemi é a sogra de Ruth e Orfa. E a Bíblia Sagrada diz que o marido de Noemi morre. Passado algum tempo, eu vou tentar ser rápido aqui, prometo que até 8h30 a gente vai conseguir terminar. Passado algum tempo depois, os filhos de Noemi também morrem. E a Bíblia Sagrada diz que depois que Elimeleque, esposo de Noemi, e os filhos de Noemi, Malom e Quilom, morrem, Noemi chama as suas duas noras, Orfa e Ruth, e conversando com elas, diz para elas assim: eu vou voltar para minha terra, eu vou voltar para minha casa, eu vou voltar para perto dos meus parentes. E eu quero que vocês também tomem essa decisão. Orfa, Ruth, voltem para perto dos parentes de vocês, vão para perto dos pais de vocês. E no meio do caminho de viagem para casa, a Bíblia Sagrada diz que ela olha para essas duas mulheres e diz: podem ir. Mas olhe bem, a Bíblia Sagrada diz que Orfa beija a sua sogra Noemi, despede-se dela e vai embora. Mas Ruth toma uma decisão. Ruth faz uma escolha. E a escolha de Ruth implica em todo o processo do propósito de Deus para a sua vida. A decisão de Ruth faz com que os seus resultados se tornem extraordinários. Você nunca mais vai ouvir falar de Orfa na Bíblia. O único momento em que Orfa é lembrada é nesse texto. No momento em que ela está se despedindo da sua sogra, indo embora para a terra dos seus pais. Mas Ruth, quando recebe o conselho de Noemi, e ela ouve o conselho de Noemi, depois de ouvir, olha o que Noemi diz no verso 15: então Noemi aconselhou: veja, a sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela, volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que eu te deixe e que não mais te acompanho, porque onde você for eu irei. Irmãos, esta decisão que Ruth está tomando é uma decisão dificílima, é uma decisão complicadíssima. Por quê, pastor? Porque Ruth pode ser que nunca mais tenha a oportunidade de ver os seus pais. Noemi olha para elas e diz assim: não tem como eu gerar outros filhos, e ainda que eu gerasse, vocês teriam que esperar tempo demais para se casar com eles. Ou seja, vocês não precisam estar comigo mais, vocês não têm necessidade de andar comigo mais. Mas Ruth toma uma decisão que a maioria de nós questionaríamos. Ela abre mão da sua família, ela abre mão de estar com os seus pais, ela abre mão de estar com os seus, porque ela sabe que com Noemi há um propósito de Deus estabelecido. E quando nós entendemos para onde estamos indo, a nossa identidade é gerada. Você sabe qual o problema? É que durante muito tempo nós aprendemos que identidade ou propósito estava ligado à nossa identidade. E depois de muito ler, que eu descobri que a nossa identidade está ligada ao nosso propósito. Porque nós nascemos prontos para ser gerados pelo Espírito Santo para um propósito extraordinário. Mas esse propósito extraordinário que Deus estabeleceu para Jaqueline, esse propósito extraordinário que Deus estabeleceu para Juliana, esse propósito extraordinário que Deus estabeleceu para Jainara, ele não vai se cumprir por si só. Ele depende das nossas decisões e das nossas escolhas.
aos 8 anos de idade, eu recebi uma profecia sobre a minha vida: filho, é isso que eu vou te fazer pregador da minha palavra. Isso só não era suficiente. Por quê, pastor? Porque eu precisava decidir ser um pregador da palavra. Eu precisava decidir e escolher ser um pregador da palavra. Profissionalmente, tive condições de deslanchar na minha área profissional e ganhar muito dinheiro. Sou técnico em informática há quase 20 anos que eu trabalho na área. Entrei na área do desenvolvimento de website, de sistemas, ainda muito novo. É uma área muito promissora hoje, da área do desenvolvimento. Só que chegou uma fase da minha vida que eu tive que tomar uma decisão e fazer uma escolha. Teve um momento da minha vida que eu tive que tomar uma decisão e fazer uma escolha. Se aquilo para o qual Deus me chamou e o propósito para o qual Deus se estabeleceu, se eu estava disposto a abrir mão para poder vivê-lo. Aí preste atenção, porque o que eu vou falar aqui é muito importante. Olha o que diz o verso de número 19. Eu vou apresentar para você algumas lições que Ruth nos ensina. Verso 19 diz assim: prosseguiram, pois, as duas até Belém. Você sabe o que significa o nome Belém? Belém significa casa do pão. Belém, o nome Belém significa no hebraico casa do pão. Noemi está vivendo longe da sua terra, lá em Moabe, e ela está vivendo uma dor muito grande, a ponto dela dizer assim: ó, não me chamem mais Noemi, a partir de hoje vocês me chamem de Mara, porque com amargura a minha alma se encontra. E a Bíblia Sagrada diz que quando Noemi toma a decisão de voltar para a casa do pão, Orfa despede dela e vai embora, mas Ruth diz: não, eu não vou sair da terra da minha dor, porque nós falamos muito sobre a dor de Noemi, mas nós precisamos entender que Ruth também tinha acabado de perder o marido, e diante dessa circunstância de perca, Ruth poderia ter tomado decisões que não influenciariam no seu propósito de vida, mas ela deixa as circunstâncias de lado e diz assim para Noemi: Noemi, se você está voltando para a casa do pão, eu também volto para a casa do pão. Se você está voltando para a casa da providência, eu também volto para a casa da providência. Preste atenção nisso. Nem sempre podemos ou precisamos tomar as nossas decisões baseadas nas nossas dores. Por quê, pastor? Porque Ruth está com Noemi era reviver a dor da perca todos os dias. Era Ruth olhar para Noemi e dizer: perdi o marido, meu marido morreu. Mas Ruth toma uma decisão dizendo: eu preciso voltar com Noemi para a casa do pão. Por mais que a dor tenha sido gerada em mim, eu preciso voltar para o lugar da providência de Deus. Porque ela entende que foi de lá que saiu o milagre. Foi de lá que sairia o milagre, era de lá que sairia o sobrenatural e o extraordinário de Deus. Tem muitas vezes que, assim como Ruth, nós sairemos sem saber onde estamos indo, mas a nossa decisão gerada e tomada influenciará no propósito de Deus para nossas vidas. Segunda coisa que eu vejo e aprendo aqui nesta noite, capítulo 2 e verso 3 diz: então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos celeiros. Tendemos a achar que quando nós caminhamos para o propósito de Deus, e aí isso acontece com muita frequência, amanhã nós já viveremos o extraordinário. Hoje tomamos decisões e fazemos escolha, e amanhã nós já estamos vivendo tudo que Deus tem.
Mas Ruth, quando chega em Belém, na casa do pão, com a sua sogra viúva, ela viúva, sem ter com que se sustentar, ela toma uma decisão de respigar. E você sabe o que era respigar? Deixa eu te dar uma ilustração um pouco mais objetiva para você entender. Quando alguém passava fazendo a colheita de qualquer alimento plantado, é possível que algum desses alimentos caíssem no chão. Segundo a lei e a tradição judaica, o alimento caído no chão não podia ser recolhido. Também existia aqueles alimentos que sobravam nos pés, que não haviam sido vistos pelos colhedores. E se caso depois de colher, o agricultor visse que havia sobrado algum dos seus produtos na árvore, na planta, ele também não podia recolher, porque segundo a tradição judaica, estes alimentos eram para os órfãos e para as viúvas da cidade. Existia também uma terceira forma de respigar. Na beirada, preste atenção, da plantação, não podia se recolher, porque este alimento também servia para os respigadores, para aqueles que não tinham condições financeiras. Era a forma de assistência social do tempo. Quando Ruth chega em Belém, sabendo que está caminhando rumo ao propósito, em direção ao propósito de Deus, sabendo que ela vai viver o extraordinário, ela não cruza os braços esperando que o extraordinário aconteça. Ela respeita os pequenos detalhes da sua transição entre a sua decisão e a sua escolha até o cumprimento do propósito de Deus. Ela respeita os pequenos detalhes entre a transição do extraordinário, da decisão que ela toma, até o cumprimento do extraordinário. Olhe para quem está perto de você e diga assim: entre a sua escolha e os seus resultados, tem um período de transição. E se nesse período de transição cruzarmos os braços e ficarmos esperando, o propósito por si só não vai se cumprir. Somos nós, pastor Marcelo, que temos que respeitar os pequenos detalhes e dizer: eu vou fazer parte disso. Por mais insignificante que seja, isso faz parte do propósito de Deus para a minha vida. Porque às vezes, dentro da visão do nosso propósito de Deus, nós só conseguimos enxergar a grandeza das coisas, e muitas vezes Deus vai trabalhar dentro dos pequenos detalhes. É nas pequenas coisas que Deus vai produzir o extraordinário para nós. Quando você toma uma decisão e faz uma escolha, preste atenção nisso, existe um período de transição entre a sua escolha e a sua decisão e o resultado que vai aparecer. E dentro desse processo de transição, você precisa entender que algumas coisas que aparentemente são insignificantes é o que vai promover você em direção ao propósito de Deus. Uau! Tem coisas que dentro desse período de transição parecem insignificantes, mas preste atenção, eu entendo para onde estou indo e eu sei quem eu sou, então eu abraço toda e qualquer oportunidade e digo: eu estou caminhando rumo àquilo que Deus estabeleceu para a minha vida. São os pequenos detalhes, são as pequenas coisas, aquelas que parecem insignificantes, que Deus vai realizar o extraordinário quando eu e você tomarmos as decisões e as escolhas que nós precisamos fazer. São pequenos detalhes que vai fazer toda a diferença. São pequenos detalhes, coisas que parecem insignificantes, que podem ser a minha promoção. Hoje de manhã cedo eu disse:
Você sabia que deserto é lugar de promoção? Hoje de manhã cedo eu falava para a igreja lá em Feliz Natal, eu disse: vocês sabiam que deserto é lugar de ser promovido? Que a maioria de nós não gosta de deserto. É lugar seco, é árido. A temperatura é amena à noite, de dia é um calor extremo. Na vida nós temos essa tendência também, nós não gostamos de passar por dificuldade, mas é o nosso deserto que nos promove. Moisés sai do Egito assassino, 40 anos depois no deserto ele volta líder de um dos maiores povos de todo o tempo. Você nunca vai ver na história alguém liderando um povo por 45 anos como nômade, com a capacidade de pessoas que tinha no meio da multidão do povo hebreu. Nômades andavam em pequenos grupos, não mais de 1000 pessoas. E eu estou falando de um homem que liderou mais de 2 milhões de pessoas. Sabe por quê? Porque o deserto nos promove. O povo de Israel, o povo hebreu, sai do Egito escravo. 45 anos depois no deserto, eles são promovidos a uma terra que mana leite e mel. Porque deserto é promoção. Só que nós olhamos para as adversidades e para as dificuldades como uma prova, uma provação, uma dificuldade realizada por causa da ação de Deus. Ou nós olhamos para as circunstâncias e dizemos: estou sendo castigado por alguma coisa. Esse é um termo bem popular. Olha para mim, não é castigo, irmão, é promoção. É Deus usando aquilo que parece insignificante para te promover, por causa da sua decisão e da sua escolha, por causa daquilo que você decidiu escolher, por causa da decisão que você decidiu tomar. Esse pequeno deserto que você está passando agora é o lugar da sua promoção. Era um trabalho praticamente insignificante, ficar respigando, catando do chão comida para levar para casa e alimentar a família. Parecia uma humilhação. Alguém passava de longe e dizia: viu lá no que a Jaqueline está trabalhando? Hoje eu passei lá na porta da Jaqueline, lá na porta da assistência social. Sabe quem eu vi lá? A Jaqueline. Você viu lá no que o pastor Marcelo está trabalhando? E aí Deus está dizendo: fica tranquilo, filho, só persevere mais um pouquinho aí, a sua promoção está chegando. Porque Deus usa coisas insignificantes, e toda decisão e escolha que nós tomarmos gerará na nossa vida resultados extraordinários. Viva o processo. Deixa passar. Deixa acontecer. Há 10 anos atrás, 10 não, 11, já estamos terminando o ano. Há 11 anos atrás decidimos vir embora para Feliz Natal. E quando começamos a obra ali naquele lugar, os trabalhos ali naquela igreja, hoje nós vimos falando isso para o Emanuel. Passamos 2 anos muito difíceis, irmão. Você ganhava 10, perdia 15, tem lógica. Irmão, foi uma fase em que a nossa cidade entrou numa crise no setor mais potente do município na época, que era o setor madeireiro. Quase 40 madeireiras foram fechadas na cidade. Você ganhava 15 pessoas para Jesus hoje, amanhã eles te ligavam dizendo: pastor, só me abençoa que eu estou mudando. Ô irmão, que dificuldade. Você conseguia ganhar uma família, você pensava: graças a Deus, agora não estamos sozinhos mais dentro desse templo. E o nosso templo lá tem mais de 200 metros quadrados. Eu olhava para aquela multidão de banco e dizia: meu Deus. Tivemos que passar por esse processo de transição. Tivemos que passar por esse processo de transição. Mas como é que isso aconteceu, pastor? Ficar 11 anos, ter uma igreja já estabelecida hoje. Simples. Nós respeitamos os pequenos detalhes. Já teve culto, pastor Marcelo, em Feliz Natal, que eu, minha esposa e meu filho com 2 anos, eu dizia:
vamos só fazer uma oração de 10 minutos aqui, vamos embora, não tem ninguém. E o Espírito Santo dizia: dirige o culto. E eu dirigi o culto para ela. Ela cantava para mim e eu pregava para ela. E assim nós dirigimos os cultos. Por quê, pastor? Porque nós nunca desprezamos aquilo que parecia insignificante, porque são os pequenos detalhes que te promovem ao propósito de Deus. Viemos para Sinop o ano passado, e meu filho nunca tinha passado por essa experiência, porque quando ele nos acompanhou lá, ele era muito pequeno ainda, 1 ano e meio, 2 anos. Um dia começamos um culto aqui, eu, ele e a pastora Daiane, e ele ficou de porteiro. E eu percebi que ele estava muito agoniado, porque toda hora ele olhava para a rua para ver se ia chegar alguém. Aí ele olhava para mim cantando aqui, e eu cantando, irmão, como se tivesse 200 pessoas, pregando como se tivesse 200 pessoas. Aí no final do culto ele disse: papai, o que aconteceu? Não veio ninguém. Eu disse: filho, são os pequenos detalhes, são os detalhes que parecem insignificantes, que nós não vamos desprezar, nós vamos vivê-lo com toda força e com toda garra, porque vai chegar o momento do extraordinário, e quando chegar, nós olharemos para trás e dizer: valeu a pena não desprezar os detalhes que pareciam insignificantes. Só que nós tendemos a fazer isso de alguma forma. Desprezamos os pequenos detalhes, são eles que nos promovem. Quantos estão me entendendo? Eu posso continuar. O verso 8 do capítulo 2 diz assim: disse então Boaz a Rute: ouça bem, minha filha, não vai colher noutra lavoura, e nem se afaste daqui, fique com minhas servas. Uau, meu Deus. Jesus, que extraordinário, meu Pai. Ele havia acabado de se encontrar com os ceifeiros. E sabe o que ele tinha acabado de falar para eles? Tem uma menina aí, o Ruth, que Abraão abriu mão de tudo para viver um propósito. É o seguinte: quando você estiver colhendo, olhe bem, lembra que eu disse sobre a tradição? Quando você estiver colhendo, e o cesto estiver cheio, pegue alguns dos frutos do cesto e deixe cair no chão. Se caísse no chão, não poderia? Era para quem vinha respingando atrás. Deixa cair no chão, desfaça e joga uns lá. Respigar era um dos trabalhos mais difíceis, porque muitas vezes se passava o dia inteiro num sol escaldante e voltava para casa sem nada na mão. Mas Boaz chega em Ruth depois de orientar os seus servos e diz para Ruth: não saia daqui para respigar em outro lugar. Porque era comum quem respigar um pouco aqui, um pouco ali. Se aqui não estava dando, fugia para lá. Se aqui não estava colhendo nada, corria para lá, na tentativa de tentar suprir a necessidade. Mas Boaz olha para Ruth e diz assim: ó, não saia daqui, permaneça aqui. Só que antes ele já havia dado um recado para os seus ceifeiros. E o recado é: Ruth não volta com a mão vazia para casa, porque a decisão que Ruth tomou estava gerando o extraordinário de Deus sobre a vida dela. Vai ter momento que você vai estar com as mãos vazias e dizendo: será que a minha escolha foi a melhor? Será que a minha decisão foi a mais acertada? Mas se prepare. Quem te estabeleceu o propósito
já conversou com alguém para manter a sua necessidade? Ruth, quando chega em casa com os celeiros ou com os cestos cheios, pastor Marcelo, Noemi fica encabulada, porque nunca na história ela havia visto alguém que respigava voltar com tanto alimento para casa. Ela diz: o que está acontecendo, minha filha? É mais ou menos assim: você deu tombo em alguém? Você passou a perna em alguém para chegar com esse tanto de alimento aqui? Ruth dá uma olhada para Noemi e diz assim: nem eu sei, mas está dando certo o negócio de respigar. Está dando certo o negócio de respigar. Preste atenção aqui em nome de Jesus Cristo. Toda vez que você tomar uma decisão ou fazer uma escolha que gera resultado extraordinário, vai ter momento que você vai duvidar da decisão e da escolha que você tomou, mas quando você vê a provisão do dono da lavoura na sua frente, você vai dizer: Deus está me levando rumo ao lugar desejado. Meu Deus, eu preciso terminar. Quantos conseguem ficar comigo mais 10 minutinhos antes de nós ministrarmos a ceia? Diga aí para quem está perto de você, diga aí por favor: Ele não vai te deixar na mão. Não, Ele não vai te deixar na mão. Decisões que geram resultados extraordinários. Bem no começo desse trabalho aqui, irmãos, nós assumimos uma responsabilidade, pastor Marcelo, dificílima. Tem que pagar um aluguel aqui, um custo de mais de R$2.500 aqui em Sinop, apenas com a renda da igreja de Feliz Natal. E passávamos por uma época difícil, mas eu aceitei a proposta que Deus havia feito. Mas chegou um certo mês, se eu tivesse R$5.000 aquele dia, não resolvia nada dos meus problemas. 5 mil não resolvia. Já havia entrado nos meus cartões de crédito, já tinha entrado nos meus limites, já tinha, porque tinha que pagar aluguel aqui, aluguel de casa, tinha que pagar e pagar. Aquele dia, para resolver o meu problema, eu precisava de pelo menos R$10.000, pelo menos, para deixar tudo. E eu preguei numa quinta-feira aqui sobre provisão. Mas pensa uma mensagem angustiante. Você tentar convencer os outros sobre provisão e sabendo que você está precisando, irmão, você tem que ser bom. Sorrindo com a alma dilacerada. Porque se eu não resolvesse aquele problema aquela semana, o próximo mês eu não conseguia resolver mais. Nós tínhamos um imóvel para vender lá em Feliz Natal, e já tinha mais de 6 meses com a placa de venda, e aparecia proposta de todo jeito, irmão, e não dava certo nenhuma. Eu já estava quase pegando até cachorro de troco lá, para poder ver se alguém fechava o negócio. Não ia. Terminei de pregar aqui na quinta-feira, sexta-feira eu saí para um treinamento com os grupos de liderança lá. Sábado pela manhã um pastor me liga e diz: pastor, o senhor está onde? Eu disse: estou na igreja. Feliz Natal? Eu disse: sim. Eu posso ir aí? O senhor tem um patrimônio para vender? Eu disse: temos. Irmão, aquele dia eu estava fazendo qualquer negócio, pastor. O pastor chegou e disse assim: pastor, o senhor parcela aqui lá para mim. Eu disse: parcelo. E se eu te der R$5.000 de entrada hoje? E eu em silêncio falei com o Espírito Santo: 5.000 não resolve o meu problema. Eu disse para ele: 10.000 é teu. Aí ele olhou para mim e disse assim, olhou para a esposa dele e disse: e aí? Ela disse: está fechado. Você sabe por quê? Porque Deus vai nos testar até o limite, nos pequenos. Você imagina quantas vezes Ruth teve que voltar para casa com a mão abanando e chegar para Noemi e dizer: não deu certo hoje, sogra.
Noemi, hoje não tivemos êxito algum. E talvez Noemi orar a Deus e dizer: Deus, de onde virá a provisão? E Ruth no outro dia pela manhã levantar bem cedo e dizer: eu não vou desprezar os pequenos detalhes. Até que chega um momento em que Boaz olha para ela e diz assim: não saia daqui, minha filha, não vai colher em outra lavoura, nem se afaste daqui, fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vai atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Cada um tinha obrigação de levar a sua própria água. Ele está dizendo: nem esse esforço você vai precisar ter mais. Tome da água que os rapazes encheram os potes. Meu Deus, você está entendendo, irmão? Ela inclinou-se e, prostrada com o rosto de terra, exclamou: porque achei favor aos seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido, como deixou seu pai e sua mãe, sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia bem. Uau! Pode parecer que ninguém está vendo, pode parecer que ninguém está enxergando, mas preste atenção no que eu vou te falar. A notícia da decisão que você tomou e da escolha que você fez já chegou na presença de Deus. A decisão e a escolha que você tomou já chegou diante da presença do Pai. E Ele está dizendo: vou honrar Jaqueline por causa da decisão que ela tomou. Ruth está lançada ao chão e dizendo para Boaz: por que eu achei graça diante do Senhor? Logo eu, uma serva estrangeira. E Boaz dá uma olhada para ela e diz assim: porque me contaram a teu respeito. Porque a decisão que você tomou, a escolha que você fez, já chegou diante da minha presença. Se coloque de pé, por favor. Eu prometi que até 8h30 eu encerrava esta palavra. Meu Deus, andarai ou faço mandagai, anaramassu penerviassubi andaramandagai. Decisões que geram resultados extraordinários não são decisões lógicas e racionais. Pela lógica e pela racionalidade, Ruth tinha seguido em direção à casa de seus. Uau! Vou repetir: decisões que geram extraordinário são decisões que não vão ser explicadas pela lógica e pela razão. Elas precisam ser entendidas por uma perspectiva muito maior. Ela precisa ser entendida a uma visão de longo prazo. Por isso que quando tomamos decisões baseadas apenas nas nossas emoções, tendemos a desacreditar nas decisões e escolhas que fazemos. Mas quando nossas decisões e escolhas são baseadas no propósito de Deus para a nossa vida, você consegue enxergar além da circunstância.
você consegue enxergar além do problema, você consegue perceber além da situação, você consegue enxergar além daquele momento, e você consegue enxergar uma visão futurística. Ah, Espírito Santo de Deus, eu não sei que decisão você precisa tomar ou que você tomou. Eu não sei que escolha você já fez ou que você ainda precisa fazer. Mas eu quero te dizer nesta noite, em nome de Jesus Cristo, que decisões tomadas baseadas no propósito de Deus são decisões que geram resultados extraordinários. Não fica só aqui não. Boaz gosta de Ruth. Boaz comprou o direito de se casar com Ruth. E depois de casado com Ruth, Ruth gera. E depois de Ruth gerar, passam-se mais de 1000 anos. E aparece o Salvador do mundo. E na sua genealogia, pastor Marcelo, está o nome de uma mulher que teve que fazer uma decisão e tomar uma decisão e fazer uma escolha. A minha pergunta para você é: pelo que você quer ser lembrado? Pelas decisões que deixou de tomar, ou pelas decisões e escolhas extraordinárias que você fez? Os seus resultados irão mostrar como Deus abraçou a sua escolha e a sua decisão.